Olá, está no ar o Alerj Debate. No programa de hoje nós vamos falar sobre o voto eletrônico. Aqui no estúdio eu vou conversar com o deputado Paulo Ramos e com o jornalista Oswaldo Maneschi. Muito bem-vindos ao programa. Oswaldo, você que entende bastante desse assunto, eu queria começar perguntando para você como é que funciona o voto eletrônico, como são as eleições, como é que é a apuração aqui no Brasil, com mais detalhes, obviamente. Tá. Bem rapidinho. O Brasil implantou o sistema de voto eletrônico em 1996, foi o primeiro país do mundo dessa dimensão territorial a implantar um sistema tão complexo como é o voto eletrônico. Ele basicamente se divide em três partes. A urna eletrônica em si, que é um computador, né, projetado ainda na década de 90, nós entramos isso em 96, depois do recadastramento eleitoral de 1986, quer dizer, 10 anos depois, entrou o sistema eletrônico de votação no Brasil. Nós temos uma rede, que é uma intranet da Justiça Eleitoral, que junta todos os TREs do Brasil inteiro e o próprio TSE em Brasília, que centraliza tudo isso. E temos, fechando esse sistema eleitoral, a urna, a máquina mesmo, a máquina de votar, onde todos nós chegamos lá e votamos. Eu sou de um grupo que chama-se Fórum do Voto Eletrônico, que desde 1998 procura dar contribuições, e algumas foram até aceitas pela Justiça Eleitoral, no sentido de aperfeiçoamento do nosso sistema eletrônico de votação. As urnas que nós usamos no Brasil, hoje são urnas consideradas ultrapassadas pelas pessoas da área de informática, porque são urnas projetadas na década de 90, são totalmente dependentes de softwares e elas não permitem a recontagem, que é uma questão básica em qualquer tipo de eleição. Até eleição de síndico pode ser necessária uma recontagem de votos. A nossa máquina de votar não permite a recontagem de votos, por isso nós somos críticos. Depois dessas máquinas de primeira geração, como disse, desenvolvidas na década de 90, já surgiram máquinas hoje de segunda geração que imprimem o voto eletrônico e permitem, então, um sistema de auditoria do resultado. Por exemplo, cito o exemplo da Venezuela, que acabou de fazer eleição lá e usou esse sistema. E em vários outros lugares do país, do mundo, desculpe. E tem também, hoje já temos urnas de terceira geração, urnas que não só imprimem o voto, como também fazem o registro digital desse voto. Quer dizer, ele tem um chipzinho no voto, onde o eleitor, que é o fiscal fundamental de qualquer processo democrático e eleitoral, o eleitor tem que ter absoluta certeza e convicção que o voto dele é secreto e está sendo computado corretamente. E essas urnas de terceira geração, elas não só imprimem um voto onde ele confere se o voto dele está certo, quer dizer, não depende de software, ele confere e olha, como também tem um registro digital. Ele tem na própria máquina de votar, tem um sisteminha como esse de código de barra que a gente tem no supermercado para conferir preço, que o eleitor pega a sua cédula, chega na própria urna e confere o registro digital do voto que está ali dentro. E confere, então, novamente a sua cédula. O Maneschi, ele é do PDT. O PDT acumulou alguma experiência, tendo em vista o que houve na eleição de 82 para governador, que houve comprovadamente uma tentativa de fraude que foi abortada. Nós do PDT, como outras correntes, nós entendemos que o sistema é vulnerável. Não há a certeza de que o resultado proclamado corresponde à manifestação do eleitorado. Isto é, primeiro, a impossibilidade da verificação do resultado. O que é que se prega, considerando inclusive os avanços tecnológicos? Que o eleitor, ao votar, ele receba o certificado do seu voto, confere e ele coloca numa urna. Ou pode ser feito automático também. Coloca. Vamos para o telespectador. Mas de qualquer forma, para haver uma compreensão do telespectador. Terminada a eleição, a apuração eletrônica ela é muito rápida. Mas é preciso certificar o sistema. Um percentual, 10% das urnas, através de sorteio, elas seriam também apuradas em função daquele voto que foi impresso. E aí, o resultado seria comparado. Não é possível ser o Brasil um país atrasado em muita coisa, ainda um país de terceiro mundo, e a proclamação de que o nosso sistema eleitoral, a nossa apuração,
é a mais avançada do mundo. Nenhum país do mundo se utiliza de um sistema que não possa ser verificado logo depois. Certificado. A Holanda usou essas máquinas, abandonou. A Alemanha usou essas máquinas, abandonou. A Bélgica usou esse tipo de máquina. Como disse a você, são máquinas de primeira geração. Foram projetadas na década de 90, são absolutamente dependentes de software. Não há segurança, quer dizer, tem velocidade no resultado, mas não há segurança que esse resultado está correto. Este é o problema do sistema eleitoral do Brasil. Inclusive, nós temos aí já episódios que acontecem no mundo inteiro, que eles chamam os hackers, né? Eles entram em todos os sistemas. Eles entram no sistema da NASA, eles entram no Pentágono. E aqui no Brasil agora? Sistemas que são apresentados como os mais seguros, eles conseguem penetrar. Como nós vamos imaginar que aqui no Brasil, onde os padrões de moralidade são muito discutíveis, com essa vulnerabilidade, como é que nós vamos acreditar no resultado? E aí, o Maneschi tem lutado muito por isto, juntamente com outros. Inclusive quando o Brizola estava vivo, quando o PDT se expressava de uma forma muito mais contundente, essa luta tinha mais visibilidade. Porque agora já há denúncia concreta. Já há denúncias de figuras que dizem assim, é possível influir no resultado, é possível adulterar o resultado, e há um inquérito que está correndo sob sigilo na Polícia Federal. Eu não sei por que o sigilo no inquérito, porque esse tema interessa a todos, que interessa a democracia. Agora, quer dizer, então essa história toda, a gente vê matérias na televisão, principalmente próximas às eleições, dizendo que a urna é inviolável, que é muito segura, isso tudo é falácia. É isso que vocês estão querendo dizer até agora? Olha, com certeza, Daniela, é marketing. O Tribunal Superior Eleitoral, que se diz o Tribunal da Democracia, criou um marketing em torno do nosso sistema eleitoral. Eles apresentam a urna eletrônica como uma coisa inexpugnável, 100% segura. Eles usaram muito esse marketing durante muito tempo. Não, porque a urna é 100% segura. Ela é 100% insegura. Porque na medida em que você não pode comprovar fisicamente o resultado eletrônico, torna-se inseguro. E o Brasil, os brasileiros acham que nós somos moderníssimos, nós estamos na frente de todo mundo. Isso é balela. Essa máquina de votar que nós usamos no Brasil, totalmente, absolutamente dependente de software, ela é proibida, expressamente proibida, máquinas de primeira geração, que chama-se máquinas totalmente dependentes de software, são proibidas em 30 estados norte-americanos, porque lá cada estado vota de uma maneira. Nos Estados Unidos, que eles têm para modelo de tanta coisa, esse tipo de máquinas são proibidas, como é proibida na Bélgica, que já abandonou esse sistema, na Holanda, na Alemanha, e as pessoas aqui no Brasil acreditam na propaganda, é pura propaganda do Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, eu quero dizer uma coisa, na minha visão, sou uma pessoa que há 10 anos estou nessa, há mais, como o deputado Paulo Ramos citou, desde o caso Proconsult, eu fui candidato do PDT em 82, eu era repórter do jornal o Globo e vi o caso Proconsult acontecer. Acompanhei o que aconteceu na eleição de Darcy Ribeiro, quando Darcy Ribeiro perdeu a eleição, e a Justiça Eleitoral nos tirou o mapa da urna, que naquele tempo votava em papel, mas ao final da apuração, cada urna apurada, os partidos políticos recebiam um mapa com aquela votação. E em 1986 a Justiça Eleitoral nos suprimiu isso. E digo para você com toda e absoluta convicção, nós precisamos ter um sistema eleitoral no Brasil seguro. O nosso sistema eleitoral é inseguro. Nós, quando olhamos as eleições em outros países, às vezes o eleitor recebe até um caderno para votar, até para dar a sua opinião em relação a temas os mais diversos. Aqui, eles fazem uma propaganda de que a eleição é muito mais simplificada e que o eleitor tem muito mais acesso a expressar a sua vontade sem um grau de dificuldade maior. Essa afirmação, como ele diz, é uma propaganda enganosa. Enganosa. O Brasil é um país muito importante. Os interesses em jogo são, assim, interesses os maiores que podem existir no mundo, e como nós vamos ter um sistema eleitoral completamente vulnerável. Há guerras em função de interesses econômicos? Fraudar uma urna dessas
na luta pelo poder? É claro que isto é possível. Nós precisamos de um sistema que seja efetivamente seguro e que seja aferível. O resultado não pode ser transmitido única e exclusivamente por aquilo que a máquina que pode ser fraudada está apresentando. Então, quando eu vejo o grupo, né, que se reúne, que procura denunciar, e tudo mantido em sigilo. Há poucos dias atrás, houve um encontro. E o cidadão que fez a denúncia, que demonstra que é vulnerável, que ele próprio foi utilizado para fraudar, a denúncia está em inquérito. Qual é o número do inquérito? 380. 380? Da Polícia Federal, Da 2012. Polícia Federal, 2012. Por que uma matéria de tamanha relevância não é publicada em nenhum jornal? Existe uma preocupação muito grande em preservar o atual sistema brasileiro da forma que ele é. Isso é uma política do TSE nesse sentido. Eu vou fazer uma afirmação difícil. Paulo aí, que é um homem, um lutador das liberdades democráticas desse país, me corrija. Na minha visão das questões do Brasil, a criação da Justiça Eleitoral em 32 foi para corrigir uma falha que nós tínhamos na República Velha, que era a questão da fraude eleitoral. A Revolução de 30 teve como um dos principais motivos exatamente a questão da fraude eleitoral. Em 32, Getúlio Vargas criou a Justiça Eleitoral. Eu quero dizer e afirmar para os nossos telespectadores, sem sombra de dúvida, é a minha convicção, que hoje, no ano de 2012, 2013, eu tenho absoluta convicção do que eu vou falar. O último resquício da ditadura é hoje o Tribunal Superior Eleitoral. E eu quero explicar e justificar o porquê que eu estou falando uma afirmação tão forte disso. Hoje o Tribunal Superior Eleitoral acumula nos seus poderes o poder legislativo. É ele que faz a eleição, ele que determina a maneira que vai se votar. Está se botando a biometria aí, que é uma balela. Está se gastando milhões com biometria do voto. Isso é uma balela e eu posso explicar adiante por quê. O Tribunal Superior Eleitoral acumula o poder legislativo porque ele normatiza a cada eleição. Esta eleição, por exemplo, o poder de fiscalização dos partidos políticos foi minorado pelo Tribunal Superior Eleitoral quando exigiu de todos os partidos, contrariando a letra da lei que está em vigor, quem guarda o guardião. É uma pergunta, uma máxima de direito. E o Tribunal Superior Eleitoral, nas normatizações da eleição municipais de 2012, o Tribunal determinou que os partidos políticos, 15 dias antes da eleição, apresentassem a lista dos seus fiscais. Ninguém estava preparado para isso. Isso foi uma espécie de uma pegadinha, porque os partidos políticos sabem que o fiscal pode ser credenciado até no dia da eleição. Sempre foi assim. E esse ano, na eleição passada, foi dessa forma que foi feito. Quer dizer, o Tribunal Superior Eleitoral legisla. E o tribunal, além de executar e também legislar sobre a eleição, ele ainda tem o poder de judiciário, porque ele julga. Ele é réu e juiz dele mesmo. E é uma concentração de poder inaceitável, considerando que o que está sendo aferido é a vontade popular na escolha dos representantes. Quer dizer, o exercício do poder depende exclusivamente da justiça eleitoral, que é hermética, autoritária e que não se sustenta. Pô. Deputado, eu vou pedir licença ao senhor, o senhor prossegue no próximo bloco, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos no segundo bloco do Alerj Debate falando sobre o voto eletrônico. Deputado Paulo Ramos, no bloco anterior, o senhor estava fazendo uma crítica à Justiça Eleitoral e eu interrompi o senhor pode prosseguir, por favor. Eu, às vezes, digo que em termos eleitorais, institucionalmente falando, o Brasil é uma republiqueta que tenta se apresentar como uma república avançada. Porque o sistema eleitoral, ele tem o objetivo, primeiro, de consagrar a liberdade, o direito à opção, a escolha dos representantes, preservar o sigilo do voto, mas, simultaneamente, garantir que o resultado expressa aquilo que está nas urnas. Como aqui o Brasil vai regredindo em muitos aspectos, na questão eleitoral, o Brasil regrediu, e muito, mas anunciando, proclamando
avanço. A propaganda enganosa. O sistema não é confiável. Ninguém pode afirmar que os eleitos foram realmente eleitos. Por quê? Porque é impossível a verificação desse resultado. Nem que os perdedores são perdedores. Não, nem que os perdedores são perdedores. O resultado não é aferível. Como? Em algo de tamanha importância, quer dizer, o fator mais determinante do Estado democrático de direito, que é a escolha dos representantes para o exercício do poder político, fica sendo submetido à dúvida. Quem é que tem interesse em concentrar esse poder? Se fazem guerras, invadem países na defesa, para o controle do poder político. Aqui no Brasil, uma meia dúzia de brasileiros fica concentrando esse poder. Então, não é possível. É uma propaganda enganosa e nós temos que reagir a isto, pô. A urna eletrônica, o sistema brasileiro, é vulnerável. Nós não podemos ter certeza. Para ter certeza, é preciso complementar esse sistema e atualizá-lo, para que o eleitor saiba, eu votei nesse candidato, ele teve tantos votos e ele foi o eleito, porque foi tudo verificado. Maneschi, você falou sobre a urna ser dependente de um software. E aí você falou de outras urnas também. Eu queria que você explicasse para o leigo qual é essa diferença entre depender de um software e não depender dele. E que você explicasse também essa questão o que esse fórum tem conseguido avançar nas negociações em prol de uma melhoria no voto eletrônico. Olha, eu te digo em prol da melhoria do voto eletrônico, em 2000, numa proposta do Brizola, que o TSE também abre para propostas, foi o PDT, através do Brizola, assinou essa proposta, de que os BUs, os boletins de urnas produzidos pelas urnas, os boletins produzidos pelas urnas eletrônicas fossem publicados na internet. Brizola pediu isso em 2000, formalmente por ofício. 8 anos depois, Brizola já tinha morrido em 2004, foi que o Tribunal Superior botou na internet os boletins de urna. Como nós vamos fiscalizar, por exemplo, o resultado da sessão eleitoral, se nem o boletim de urna, se nem o papelzinho que a urna emite ao final da votação era disponibilizada na internet? Não tinha parâmetros, você não tinha como conferir. Não era conferir, isso agora, as pessoas não estão ligadas nisso. Mas você me perguntou a diferença entre as urnas. Eu vou explicar melhor, eu falei um pouco sobre essa questão. Urnas de primeira geração são urnas absolutamente dependentes de software. É a urna feita brasileira que a pessoa chega ali, o eleitor é o principal fiscal do processo. Então ele chega na urna, na máquina, chega ali, digita o candidato dele, aparece a foto dele, e aí ele vai lá, confirma e, teoricamente, aquele voto está sendo somado para aquele candidato. Só que se houver um software malicioso, um software dentro da máquina que não é um software oficial, um software pirata, quando ele digita para o candidato A, o voto pode ir para o candidato B. É programado. Isso é um programa. O software depende de quem o programa, depende da mão humana. Então, como é que você vai conferir se é impossível para os partidos políticos, é impossível, para as pessoas terem noção do problema, são 453 mil urnas eletrônicas numa eleição nacional, como nós vamos ter agora em 2012 para presidente da República. 2014. Desculpe, 2014. Então são 453 mil urnas em todo o país. E como é que você vai saber se o programa que está em cada uma dessas máquinas é o programa correto? Aí o tribunal sabe, não, tem uma assinatura digital. Só que é impossível para os partidos também, é muito complicado conferir essa assinatura digital. É fundamental, é muito mais fácil as urnas de segunda geração, que são as urnas que passaram a ser aplicadas depois dos anos 90, já no início dos anos 2000, que são urnas que elas imprimem, elas materializam o voto. Você digita o voto, a urna, o eleitor vai ver em quem ele votou, se está ali no papel impresso, porque se estiver impresso no papel, então
é muito mais complicado você fazer um software que desvie, porque ele está imprimindo o papel. Então o eleitor... É muito mais perigoso, É né? muito mais complicado fazer uma coisa dessa. Então o eleitor confere. E o ideal é uma máquina, como se usa, por exemplo, na Venezuela, na eleição, que são máquinas fabricadas nos Estados Unidos, para você ter uma noção. Eleição do Chávez na Venezuela. E lá a eleição é completamente correta. Aliás, vida longa ao comandante Chávez. Lá, você tem uma ideia, tem uma máquina para votar e uma máquina para somar o voto. Que o ideal é essa separação de uma máquina para votar e uma máquina para somar o voto, e fisicamente o voto fica guardado. Por quê? Na Venezuela, terminada a eleição, 51% dos votos são conferidos obrigatoriamente. Eles sorteiam 51% do total de máquinas de votar, eles conferem o resultado para ver se o resultado físico do papel, que o papel também pode ser lido eletronicamente, sai rápido, entendeu? Sim. Foi o que o deputado estava falando Dá o total, anteriormente. bate o total com o total. Isso é a máquina de segunda geração. E eu falei nas máquinas de terceira, que são as que são da Argentina. Infelizmente eu não trouxe uma célula para mostrar aos nossos telespectadores, eu esqueci. É um papel, entendeu? Um papelão, tem um chip dentro do papel. O cara bota aquilo na máquina, a máquina, por exemplo, diferentemente da brasileira, não tem número de título, que é um outro problema. Na nossa máquina, por exemplo, se você repara, você chega com o teu título na mesa, dá o seu título, e em seguida é o teu título que abre a máquina para você depositar o seu voto. Sim. Quem diz que um programinha de computador não está juntando o teu voto seguido ao número do teu título? Aí diz o Tribunal Superior Eleitoral, eu garanto, não há nenhum problema de identificação. O voto secreto é uma cláusula pétrea da nossa Constituição em vigor. E basta um simples programinha dentro dessa urna eletrônica para identificar em quem o cidadão está votando. Interessante a sua observação. Não, porque você deposita o teu voto por número do teu título. O presidente de mesa e os mesários, se forem desonestos... Mesmo que você leve, quando você podia levar a carteira de identidade, está lá escrito o número do título. É pelo número do título. É pelo número do título. Aí que é importante que as pessoas compreendam a insegurança do voto eletrônico, começa daí, Daniela. Pelo seguinte... Porque o presidente da mesa e os mesários, se forem desonestos e não houver um fiscal do lado deles, e se eles forem desonestos, eles podem votar pelo eleitor. Por exemplo, normalmente a sessão eleitoral termina a votação às 5 horas da tarde. Então, às 5 horas da tarde, não entra ninguém mais para votar. Se o presidente da mesa e o mesário forem desonestos, eles colocam votos dentro da urna porque eles têm o número do título do eleitor. Nós fizemos de quem não compareceu, porque eles sabem quem não veio. Falsifica a assinatura do sujeito e vota pelo eleitor. Nós comprovamos, numa auditoria que fizemos na eleição do Maranhão, a última eleição para governador, milhares de votos, entendeu, depositados depois das 18 horas, que teoricamente as sessões já estavam fechadas. Por exemplo, tem uma outra questão que você até me perguntou aqui no nosso intervalo, a questão da biometria. O Tribunal Superior Eleitoral está gastando um dinheirão, olha, é muito dinheiro mesmo, eu não tenho ideia, deputado, de quantos milhões custa. O que é a biometria? A gente no banco tem aquele negócio agora no caixa eletrônico para você botar o dedo e tal. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, isso é grave. É grave, é um atentado à cidadania. Está fazendo um recadastramento nacional de eleitores, pegando os 10 digitais dos 10 dedos dos cidadãos. Isso custa muito caro. E há poucos softwares no mundo para identificar. Sim. Porque tem que bater isso. O cidadão chega na máquina de votar, na nossa urna eletrônica, ele vai agora botar o dedinho, esse dedinho, ou esse dedinho, ele está, ou esse. Bom, eu quero explicar o seguinte, se por acaso você botar o dedo, você é você, mas você bota o dedo, a máquina diz que você não é você, isso a gente chama de falso negativo, é meio complicado. Mas aí o presidente de mesa tem uma senha que ele faz a máquina funcionar para depositar o voto. Nós pegamos no Maranhão em urna biométrica. Não adianta nada. Exatamente isso que eu ia dizer. Ou seja, não adianta nada. Onde o presidente desonesto, nós pegamos em várias sessões com urna biométrica, o presidente desonesto botava o dedão lá porque a máquina pode testar 4 dedos, são 4 dedos que ficam registrados. O primeiro, o segundo, o terceiro. E o cara botava um dedo, aí a máquina rejeitava, ele imediatamente votava pelo eleitor. Quer dizer, claramente, fraude. O cara estava fraudando a máquina, pegamos também
milhares de votos, centenas de votos em sessões biométricas. E o TSE apresenta isso como se fosse a quinta maravilha do mundo que vai resolver o problema do eleitor votar pelo outro. O título, um documento com retrato, é uma outra falha tremenda, porque quantas eleições nós tivemos quando não era exigido um documento com retrato, onde acontece a mais fácil de todas as formas, que é um eleitor com esse títulozinho sem vergonha que a gente tem desde 1986. Antigamente o deputado com certeza se lembra disso, o título de eleitor tinha um retrato do eleitor, tinha o nome do pai, o nome da mãe, o endereço dele, e atrás ainda tinha o visto do presidente da sessão eleitoral dele. E hoje é esse papelzinho que qualquer um chega e votava com esse papelzinho. A grande Então, questão, a grande questão de terminar é de que nós não temos dúvidas de que o sistema é vulnerável. Temos, assim, fundadas razões para acreditar que ele vem sendo fraudado e que existe um inquérito na Polícia Federal. Isso aqui no Rio. Com a apresentação de provas de que houve fraude, e esse inquérito, número 380/2012, de 2012, está sendo mantido sob sigilo. Não há razão para sigilo. E o Ministério Público também já foi alertado e também tem um inquérito aberto. Ao contrário, um inquérito dessa natureza, pelas responsabilidades democráticas, deveria estar sendo divulgado para que as denúncias fossem recolhidas. Não tem aí o Disque Denúncia? Por que não tem a denúncia? Não, eu não prego a denúncia através do Disque Denúncia. Eu também não confio no Disque Denúncia. É uma ONG que não tem fé pública, que ainda é contestada constitucionalmente. Mas não quero tratar disso. Mas a participação efetiva dos cidadãos nas denúncias. Um inquérito dessa natureza. Não há nenhum motivo, nenhuma explicação minimamente razoável para que denúncia sobre fraude eleitoral, sobre a vulnerabilidade do sistema, que isto fique sob sigilo. Ok, deputado, muito obrigada. Obrigada, Maneschi. Obrigado. O nosso programa já está terminando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.